Seja bem-vindo ao Paradoxo da Insanidade, aonde eu, Jefferson Freitas, filósofo e escritor com mais de 19 livros escritos em Portugal, vou colocar aqui ideias, palavras, pensamentos para que a gente possa tentar entender. Perguntas serão feitas, mas será que existem respostas? Vem comigo, que hoje vamos para mais uma ideia. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que é, digamos, complicada. Mas tudo é complicado. Não é? Eu também acho. Tudo muito complicado. As coisas podiam ser mais simples, né? Mas vamos lá. Tem uma pergunta que, quando aparece na nossa cabeça, muda o clima do ambiente, seja ele qual for, tá? A gente pode estar rindo, conversando super de boa, sabe? Numa roda de amigo, bebendo, sei lá, em qualquer ambiente. De repente alguém solta. Tá, mas o que você acha que acontece depois da morte? É como se o ar até ficasse mais denso nessa hora. Uns riem sem graça, outros mudam de assunto, outros se defendem com religião, filosofia, ciência. Eu vou falar de mim, tá? Eu, particularmente, quando essa pergunta aparece, eu não consigo só passar por cima. Ela me pega de um jeito muito íntimo, de várias formas. Porque lá no fundo, a morte não é um conceito abstrato. Ela tem rosto, ela tem nome, ela tem data. Isso porque ela já com certeza levou alguém que você ama. E um dia vai levar você e vai me levar também. Essa é a única certeza que nós temos. De todas as teorias malucas que o humano pode inventar, essa é a única certeza. É a única que, quando alguém abre a boca, pode dizer: perfeito, está correto, 100%. A resposta oficial do que o que acontece depois depende muito de onde você nasceu, de que família você veio e o que você aprendeu a acreditar. Tem gente que tenta ter uma certa noção mais clara sobre essa ideia. E aí eles vêm, né, essas pessoas tentam vir para nós e nos falam assim: ó, depois da morte, Deus julga, hein? Céu, inferno, fim. É uma certeza muito clara para certas pessoas isso. O céu como um lugar de encontro para paz, plenitude absoluta. O inferno como separação, dor, consequências. Para muita gente isso não é só doutrina não, tá? É consolo, é esperança de reencontro. É também, em alguns casos, um tipo de freio moral. Ah, eu não vou fazer isso porque, né, vai que tem um acerto de conta aí e o negócio pega pro meu lado. Outros caminhos espirituais já olham para outro jeito a morte. Em vez de um veredito final, vem um ciclo. No hinduísmo, por exemplo, no budismo, a morte é mais uma fase de um processo, porque ela tem reencarnação, karma, aprendizado. Então você não acaba, você continua em outra forma, em outro corpo, em outra história. Você erra, aprende, amadurece, até chegar num ponto de libertação. Moksha, no hinduísmo, nirvana, no budismo. E eu sou fã disso, tá? Nessa visão, a morte não é um corte seco, mas uma transição. É como se a vida fosse uma escola de muitas séries. Você troca de sala, de professor e de colegas, mas a alma, que seria o aluno, segue estudando. A filosofia também entrou forte, muito forte nesse assunto. Platão falava de uma alma imortal que sobrevive ao corpo, que na verdade pertence a um outro mundo, o mundo das ideias. Já um materialista, tipo Epicuro, diria: acabou, acabou.
Eu adoro ele. Consciência é resultado de um cérebro funcionando. Cérebro para, consciência para. Fim da história. E aí entra a ciência moderna. Do ponto de vista biológico, a morte é basicamente o corpo para de funcionar. As células morrem, a matéria se decompõe e aqueles átomos vão virar outra coisa. Solo, ar, planta, bicho, simples. Nessa leitura, você, como experiência subjetiva, como consciência, não passa de um processo emergente do seu cérebro. Tem gente que encontra até liberdade nessa visão. Ah, se depois não tem nada, então meu foco é aqui mesmo, vou arrebentar. Né? O pessoal bebendo e fala, é hoje, não tem amanhã, não é? Os amigos quando estão encharcados. É viver agora, é amar agora, é escolher agora. Eu também tenho um pensamento muito sobre isso. Não tem segunda temporada, isso aqui é tudo. A gente sempre fica esperando, né? Não, essa temporada aqui não tá legal, a próxima vai ser melhor. Será? Mas nem toda ciência é tão fechada assim. Tem uns caras aí, tipo Hameroff, Penrose, que especulam se a consciência pode estar ligada a fenômenos quânticos, talvez não totalmente presos ao cérebro. Não é consenso, tá? Não é comprovação, mas abre espaço para uma pergunta incômoda. E se parte de nossa consciência não se limitar só à biologia, como a gente entende hoje? Aí, quando eu encosto a cabeça no travesseiro e começo a pensar nisso, eu vou para um lugar muito pessoal. Eu fico pensando, mesmo que biologicamente eu acabe, de certa forma, eu já sei que eu não desapareço totalmente. Meu corpo é feito de átomos, que já foram outra coisa antes de serem esse eu. E um dia vão ser outra coisa de novo. Então eu posso ser aquela plantinha que de repente alguém está tentando matar no jardim, ou uma formiga correr com a folha nas costas, que alguém também está tentando pegar. E um dia a gente vai ser outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e sempre de novo coisas diferentes. A energia que hoje se manifesta como minha vida, meu calor, meu movimento, não vai ser destruída, ela vai ser transformada. Isso aí é física básica, tá? Energia não se cria, não se destrói, se transforma. E aí eu começo a brincar com essa ideia. Será que isso também se aplica de algum jeito mais profundo àquilo que eu sou? Não só a carne, mas as minhas relações, as marcas que eu deixo, as memórias que eu crio nos outros. Isso é importante, tá? E tem outra coisa. Mesmo que você não acredite em alma, em vida após a morte, nada disso, você seja ateu, né? Ou de repente agnóstico, tem que esperar ver para acreditar. Você sabe que as pessoas já foram e continuam vivas dentro de você de alguma forma, né? As pessoas que já passaram por nós. De repente, um amigo, os avós, um tio, um pai, uma mãe. Eles já não estão mais aqui, mas eles estão vivos dentro de nós. É muito louco isso. Então, mesmo que eu não acredite em religião, o que é isso que a gente acredita? Que outro ser implantou coisas na nossa mente e ele continua vivo ali dentro, como se ele não tivesse ido embora. É muito doido tudo isso, né? Sabe aquela frase que aquela pessoa falava, aquele jeito dela rir, aquele conselho que ela dava, ou de repente até o abraço que ela oferecia? A gente nunca vai esquecer. Aquela pessoa não está mais aqui, mas ela continua influenciando as nossas escolhas.
O jeito que você fala, o jeito que você ama, o jeito que você sente o mundo, o jeito que você respeita os outros, o jeito que você abraça ideias e causas. Isso para mim já é um tipo de continuidade, sabe? Eu posso não querer acreditar em nada, mas isso já é uma grande continuidade. É como se cada vida fosse uma pedra jogada num lago. A pedra pode até sumir, mas as ondas continuam viajando para longe, tocando pessoas que talvez nunca saibam de onde veio aquele impacto. O famoso legado. E se uno isso com a ideia de energia que se transforma, eu chego em algo que me consola. Talvez eu não saiba se eu continuo como um eu consciente depois da morte. Mas eu sei que nada do que eu fui é jogado fora. Tudo é reciclado. O corpo, as histórias, o impacto seu aqui no mundo, as suas memórias. E aí entra um ponto que para mim é crucial, tá? Como a gente responde a esta incerteza? Porque se você acredita firmemente que existe um depois, você pode cair em duas possibilidades. Vamos lá. Primeira, viver melhor com mais amor, mais responsabilidade, mais propósito, por se sentir que a vida tem um pano de fundo espiritual. Ou, dois, usar o depois como desculpa para negligenciar o agora. Sofrer calado, aceitar injustiças, deixar de viver, porque a recompensa só vem depois. Se você acredita que não tem nada depois, também tem dois caminhos. Você não está fora dessa conversa não, meu amigo. Primeira, um niilismo pesado. Não faz sentido, mesmo, mas tanto faz. Nada, absolutamente nada faz sentido. Tanto faz. Ou, segundo, que é totalmente extremo oposto. Então, cada segundo importa. Tanto, mas tanto, que eu quero espremer o máximo de sentido possível dessa única chance que estou tendo agora. Eu honestamente acho que dá para juntar as duas coisas, tá? Vamos tentar miscigenar aí o negócio. Viver sabendo que tudo é impermanente e ao mesmo tempo manter o coração aberto para a possibilidade de que existe algo além do que a gente consegue entender hoje. O que vocês já acham disso? Tem uns que vão falar, pô, legal. Outros vão falar, batota. Uma espécie de, eu não sei, mas vou viver como se a vida aqui fosse profundamente preciosa. E se tiver algo depois, show, legal, ó, bacana, tapa nas costas e vamos nessa. Se não tiver, eu ainda assim honrei a chance que tive aqui, fiz o que queria. Mas tem outra coisa que também mexe muito comigo, a ideia de legado. Eu estava falando lá em cima, já falei aí atrás do legado. Pedra no lago. Quando a gente fala de vida após a morte, a gente tende a falar do que acontece com a gente. Mas o que a gente deixa? Pensa em pessoas como Martin Luther King, Frida Kahlo, Einstein, Da Vinci. Fisicamente, todos eles se foram. Mas e a influência que eles exercem hoje é real, concreta, transformadora. Eles ainda estão aqui. Sabe como? Nos livros, nas obras, nas ideias, nas lutas que nunca param, que sempre continuam. Você não precisa ser um gênio para tentar deixar um legado. Às vezes, seu legado é o seu filho. Foi ter ajudado um amigo, foi ter ensinado os alunos de uma escola, de repente foi ter feito um gesto para uma pessoa quando ela precisava de alguma coisa, ou um abraço, de repente, que salvou alguém que estava querendo fazer alguma coisa ruim para si próprio. Um sorriso seu num dia ruim
pode ser a faísca que impede alguém de desistir da própria vida. Você jamais pode nem saber o que aconteceu. Mas aquela pequena onda, ela vai seguir, como uma pedra no lago. Então, quando eu penso em para onde eu vou depois da morte, eu acabo chegando também em outra pergunta. O que eu quero que continue de mim quando eu já não estiver aqui? Não em termos de estátua, de fama, de placa com meu nome, não essas porcarias, não me importo com isso. Mas em termos de energia mesmo. Eu quero deixar mais dureza ou mais gentileza, mais medos ou mais coragem, mais cinismo ou mais esperança. Tem um outro lado muito humano dessa conversa, que é o medo. O medo do que vem depois, o medo do nada, o medo do desconhecido, o medo de deixar quem a gente ama, o medo de não ter vivido o suficiente, de não ter amado o suficiente, de não ter sido o bastante. Esse medo pode nos paralisar, mas ele também pode ser um despertador para as nossas vidas. Se a única certeza é que a morte vem, o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? Se a vida é finita, quem eu ainda não perdoei? Que conversa eu ainda não tive? Que projeto eu vivo empurrando para depois? Com quem eu ainda não disse eu te amo? Porque no fim, talvez a grande pergunta não seja só o que vem depois, mas o que eu vou fazer enquanto eu estou aqui. Tem uma imagem que eu gosto muito. Vida e morte como uma dança. Olha que imagem legal. A vida e a morte dançando, uma valsa. Não é uma linha reta que termina num abismo, tá? É uma coreografia. Coisas nascem, crescem, florescem, morrem, viram adubo, alimentam outras coisas. A gente entra, dança o nosso tempo e sai. E aí, outros entram. Em algumas culturas, isso é vivido de um jeito muito mais leve do que o nosso. Olha o Dia dos Mortos no México, por exemplo. Eles lembram dos que morreram com cores, flores, música, comida preferida do falecido. Não é que a dor não exista, mas ela convive com a celebração, com a ideia de que a morte faz parte do ciclo, não é uma falha de sistema. Talvez a nossa dificuldade com a morte também seja um reflexo de como a gente encara a vida, como algo que a gente tenta controlar o tempo todo, segurar, congelar, não deixar escapar. Mas a verdade é que tudo escapa. A pergunta é, escapa à toa ou escapa deixando rastro? Eu vejo a ciência, a filosofia, a espiritualidade, todas tropeçando na mesma coisa. A gente não sabe. Talvez nunca saiba completamente. E essas são as ideias que eles passam. Mas a forma como cada tradição, cada teoria, cada experiência tenta lidar com esse mistério diz muito sobre nós. A neurociência hoje cutuca os limites do que entendemos sobre consciência. A física quântica fala de entrelaçamento de conexões invisíveis. A espiritualidade fala de alma, energia, transcendência. No fim, todo mundo, do seu jeito, está tentando responder à mesma angústia. Será que eu realmente desapareço? Talvez a resposta mais honesta hoje seja: a gente não tem prova definitiva de nada, tá? Mas a gente tem uma certeza. Enquanto estamos vivos, tudo que fazemos importa. O jeito como a gente ama importa. O jeito como a gente trata os outros importa. O jeito como a gente cuida ou não de si ou dos outros, do planeta, de tudo, todo o universo importa. E de algum modo tudo isso continua,
na memória das pessoas, na cultura, no ambiente, nas pequenas linhas invisíveis que ligam uma vida à outra. Então eu vou te propor um deslocamento agora. Em vez de tentar agora resolver intelectualmente para onde vamos depois da morte, eu te faço duas perguntas bem simples, mas bem difíceis. Primeira, se você soubesse com absoluta certeza que depois da morte não tem nada, o que você mudaria hoje na sua vida? Pensa. Segunda, e se você soubesse com absoluta certeza que existe algo depois, um tipo de continuidade, de reencontro, de expansão, o que você mudaria na sua vida? Difícil ficar louco, não? Repara que nas duas hipóteses, a resposta volta para o mesmo lugar. O hoje, as suas escolhas e o seu legado. Então a forma como você preenche esse intervalo entre o seu primeiro e o seu último respiro é onde está a questão, é onde está a resposta. Talvez a questão sobre o que vem depois não seja só sobre o famoso além. Talvez seja um espelho pro agora, now, movimento, mexa-se. No fundo, o que a morte me pergunta silenciosamente é: como você quer viver? Que rastro você quer deixar? Que tipo de presença você quer ser enquanto ainda tem tempo de estar aqui? E talvez, só talvez, é exatamente aí que começa qualquer conversa sincera sobre eternidade. Então eu volto para você para encerrar esse episódio com a pergunta que eu também vou deixar para mim, tá? Se um dia tudo que vai restar de você forem ecos, lembranças, histórias, gestos, marcas deixadas nas pessoas e no mundo, que tipo de eco você quer que a sua vida deixe? E o que é que você pode fazer ainda hoje para começar a construir esse legado? Obrigado por hoje. Obrigado por ter me escutado até aqui. Obrigado pelas reflexões. Obrigado pelas mensagens que vocês me deixam nas redes sociais. E até o próximo episódio. Um beijo.